Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 5 da Light Novel de Overlord, Os Heróis do Reino, parte 1. Eu espero que todos vocês gostem, e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord volume 5, Os Homens do Reino, parte 1. Capítulo 3, Aqueles que pegam aqueles que são pegos. 26º dia do mês meio fogo, 8º mês, 18 horas e 58 minutos atualmente. Sebas residia em um bairro residencial de alto nível da capital real. A segurança era reforçada se comparada às outras partes da capital. Essa moradia em particular era menor que as mansões que a ladeavam, como se fosse uma casa para os servos das famílias que habitavam os prédios vizinhos. No entanto, ainda era muito grande para apenas Sebas e Solution. E claro, havia um motivo para eles alugarem um local tão grande, já que estavam agindo como membros de uma família rica de terras longínquas. Eles não poderiam morar em uma casa velha e decadente. Por essa razão, juntamente com o fato de não terem credenciais para apresentar ou fazer conexões, eles tiveram que pagar muito mais caro que o valor cobrado pela união dos construtores ao alugar a casa. Além disso, eles tiveram que pagar total à vista, o que representou uma despesa bastante grande. Sebas recebeu uma pronta recepção quando chegou à casa e entrou pela porta da frente. Esse alguém estava vestido de branco. Era uma das subordinadas de Sebas, Solution Epsilon das empregadas de batalha, Pleiades. Os outros moradores da casa incluíam Shadow Demons e Gargoyles, mas eles eram designados para tarefas de sentinela e não vieram dar-lhe boas-vindas. Bem-vindo, Sebas. Solution parou suas palavras no meio da fala, e até parou o meio de sua reverência. Ela olhou para o objeto que Sebas estava carregando com os olhos mais frios do que o normal. Sebas-sama, o que é isso? Eu a encontrei. Solution não respondeu a resposta concisa. Todavia, o clima parecia ficar mais pesado ao redor deles. Entendi. Não creio que seja um presente para mim. Então posso perguntar como o senhor pretende se desfazer disso? No momento, você poderia começar curando suas feridas? Curar. Solution olhou para a garota que Sebas estava segurando. Uma vez que entendeu, ela balançou a cabeça e olhou para Sebas. Se fosse apenas por isso, não bastava levá-la ao templo? Tem razão. Quanta tolice a minha, me esqueci completamente disso. Vendo que Sebas estava completamente indiferente, Solution o encarou friamente. Seus olhos se encontraram por um segundo, e no final foi Solution quem piscou primeiro. Devo jogá-la fora então? Não, eu já a trouxe aqui. Devemos pensar sobre a melhor forma de lidar com ela, sim, senhor. Solution era do tipo que não tinha expressão própria, mas seu rosto atual estava como uma máscara. Mesmo Sebas não conseguia ler as emoções que estavam em seus olhos. Tudo o que ele podia dizer era que Solution estava completamente descontente com as circunstâncias presentes. Poderia realizar um exame de saúde nela? Como desejar. Então, o farei imediatamente. Não aqui. A garota não significava nada para Solution, mas mesmo assim, avaliar sua condição de saúde na porta da frente poderia chamar atenção indesejada. Creio que há um quarto de hóspedes lá dentro. Você poderia fazer o exame lá? Solution assentiu silenciosamente como resposta. Nenhum dos dois conversou enquanto levavam a garota para o quarto de hóspedes. Com certeza, Sebas e Solution nunca tinham sido do tipo que conversavam muito, mas isso não explicava o constrangimento entre eles. Solution abriu a porta para Sebas, que segurava a menina em seus braços. As pesadas cortinas estavam fechadas e por isso o quarto estava escuro, mas não parecia abafado. A porta havia sido aberta muitas vezes antes, por isso o ar lá dentro estava fresco, e o interior estava impecavelmente limpo. O quarto em si estava iluminado pela luz do luar, que atravessava entre as estreitas aberturas das cortinas. Depois de entrar, Sebas deitou a menina nos lençóis limpos da cama. Ele havia infundido a garota com seu ki e realizado alguma cura básica. No entanto, ela permaneceu tão imóvel quanto um cadáver. Então, Solution removeu sem reservas o tecido que a cobria a garota, revelando um corpo surrado e machucado. Aquela cena horrível deveria ter sido uma visão difícil, mas a expressão de Solution não mudará, e ela tinha um olhar aborrecido e desinteressado em seus olhos. Solution, a deixarei sob seus cuidados com isso. Sebas saiu do quarto. Solution não aparentava que o chamaria de volta, e assim começou seu diagnóstico. Agora que ele estava no corredor, provavelmente não poderia ouvir Solution sussurrar. Quanta tolice, seus murmúrios desapareceram no corredor, e naturalmente, ninguém respondeu a eles. Sebas acariciou a barba sem dar muita atenção. Por que ele salvou aquela garota? Mesmo ele não conseguia explicar o motivo. Foi pena? Não, não foi isso. Por que ele a salvou? Sebas era um mordomo, e também estava encarregado dos servos de Nazarick. Sua lealdade pertencia a cada um dos 41 seres supremos. Ele devia seu serviço fiel ao chefe de guilda que levará o nome de Ainzo Algon. Sua lealdade era genuína. Ele poderia dizer com confiança que de bom grado entregaria sua vida a serviço do Supremo. No entanto, se, hipoteticamente falando, ele tivesse que escolher apenas um dos 41 seres supremos para obedecer, Sebas escolheria sem hesitação alguma um homem chamado Toutmi. Ele era o ser mais poderoso da Ainzo Algon, e era aquele que tinha projetado Sebas. Ele era um campeão mundial e uma figura incomparável de fama. A guilda florescera principalmente por Peking.
Mas quem ousaria acreditar que Toutmi, um dos 9 originais, havia fundado o clã que antecedeu a guilda para proteger os fracos? Uma grande divergência de seu propósito original. Quando Momonga tinha sido repetidamente morto ao ponto de quase abandonar o jogo, foi o Toutmi quem o salvou. Quando Bukubuku Shagama não conseguiu encontrar alguém para se aventurar devido à sua aparência, foi Toutmi quem se aproximou dela. A determinação persistente daquele homem se tornou a corrente invisível que agora conduzia Sebas. Será isso uma maldição? Essas palavras foram terrivelmente rudes. Se algum dos outros seres que serviam a Inzo ou algum aqueles que haviam sido criados pelos 41 seres supremos estivessem presentes e ouvissem essas palavras, eles poderiam tê-lo atacado bem no local por sua falta de respeito. É errado mostrar pena e oferecer ajuda àqueles que não pertencem a Inzo ou Algon. Sebas murmurou austeramente. Isso era apenas esperado. Todos os membros de Nazarick, salvo aqueles que haviam sido programados de outra forma pelos 41 seres supremos, como a chefe das empregadas, Pestonia S. Vanco, acreditavam firmemente que abandonar aqueles que não pertenciam a Inzo ou Algon era o curso correto de ação. Por exemplo, ele havia ouvido de Solution que uma de suas companheiras, Pleiades, Lupus Egina, se dava muito bem com uma garota do vilarejo Carne. Contudo, Sebas estava plenamente consciente de que, se surgisse algo, Lupus Egina abandonaria essa garota sem hesitação. Isso não foi porque ela era cruel. Se os seres supremos ordenassem que eles deveriam morrer, eles se matariam sem hesitar. Se os seres supremos ordenassem que alguém precisava morrer, eles os matariam, mesmo que o alvo fosse um amigo. Por outro lado, quem não entendesse isso receberia olhares de pena de seus camaradas. Tomar uma decisão baseada em sentimentos humanos, em outras palavras, valores sem valor, era coisa errada a fazer. Mas sobre o ponto de vista dele, ele tinha tomado o curso correto de ação? Assim que Sebas estava prestes a morder o lábio, Solution saiu do quarto. Seu rosto ainda era uma máscara sem expressão. Como foi? Ela está sofrendo de sífilis e outras 2 doenças sexualmente transmissíveis. Várias de suas costelas e dedos estão quebrados. Os tendões do braço direito e da perna esquerda foram cortados. Seus incisivos superiores e inferiores foram retirados. Seus órgãos funcionam precariamente e ela tem o ânus fissurado. Há sinais de dependência química. Além disso, há inúmeros traços de contusões e lacerações. Isso conclui o resumo básico de sua condição. O senhor deseja uma explicação mais detalhada? Não, acho que não. O importante é ela pode ser curada? Facilmente Sebas já esperava uma resposta sem hesitação. Habilidades de cura podem até ajudar alguém que teve todos os seus membros decepados. Na verdade, Sebas poderia usar o Ki para curar qualquer tipo de lesão física. A verdade era que, se ele não estivesse preocupado com emergências ou com a verdade vindo à tona, ele poderia curar o tornozelo torcido da velha senhora no local. Obviamente, seu Ki poderia curar ferimentos físicos, mas não poderia ajudar em casos de envenenamento ou doenças. Sebas não havia aprendido essas habilidades. Portanto, ele teve que pedir a Solution para ajudar nesse aspecto. Então, deixarei que cuide disso. Se a magia de cura precisa ser usada, talvez seja melhor procurar a Pestonia-sama. Não há necessidade de criar tantos problemas. Solution, você tem um pergaminho de magia de cura, não é? Depois de ver o aceno de Solution, Sebas continuou. Use-o, Sebas-sama. Esse pergaminho nos foi dado pelo Supremo. Não deve ser usado em uma mera humana, de fato. Ele deveria ter pensado em outra maneira. Seria melhor curar suas feridas e estabilizá-la primeiro, antes de curar seu vício e doenças. Entretanto, ele não sabia se tinha tempo para isso. Se ela estivesse morrendo por causa de seu vício ou doenças, curá-la seria um exercício de futilidade a menos que a cura fosse constantemente reaplicada. Depois de pensar a respeito, Sebas ordenou Solution em uma voz com tons de aço. Seria o melhor para evitar que qualquer um soubesse de suas verdadeiras intenções. Não questione. Solution estreitou os olhos e uma chama negra avermelhada pareceu incendiar-se em suas profundezas. No entanto, Solution inclinou a cabeça em reconhecimento para esconder essa mudança. Como desejar. Devo restaurar essa mulher a uma condição intocada. Em outras palavras, vou reverter seu corpo ao estado em que estava antes de se engajar nessas atividades. É isso que o senhor deseja? Depois de receber a aprovação de Sebas, Solution curvou-se novamente. Eu farei imediatamente então. Posso incomodá-la para ferver um pouco de água e limpá-la depois do tratamento? Vou comprar algo para comer. Ninguém aqui precisava comer e nem sabia cozinhar. Consequentemente, ninguém aqui possuía itens mágicos sobressalentes que eliminassem a necessidade de comer. Assim, ele precisava obter comida para ela. Sebas-sama, curar o corpo é uma tarefa simples, mas... Eu não possuo a capacidade de curar traumas mentais. Solution parou aqui, e depois olhou diretamente para Sebas antes de continuar. Se houver a necessidade de curar tais traumas, eu sinto que seria melhor pedir ajuda ao Ain-sama. O senhor vai informá-lo disso? Não há necessidade de incomodar o Ain-sama no momento. Vamos deixar os sintomas mentais para mais tarde. Solution curvou-se profundamente novamente. Então ela abriu a porta e entrou no quarto. Sebas a assistiu entrar. Ele se inclinou lentamente contra uma parede próxima. Como ele deveria lidar com ela? A melhor maneira era esperar até que ela fosse tratada enquanto o rufião estava fugindo, e depois levá-la para onde ela desejasse ir, e assim libertá-la. Ele precisava escolher um local que estivesse suficientemente longe da capital real.
Dizê-la para sair daqui não só seria muito perigoso, mas também bastante cruel. Isso jogaria sua ajuda no lixo. Ainda assim, tudo isso era realmente a coisa certa para ele Sebastian, o mordomo de Nazarick, fazer? Seba suspirou pesadamente. Se ao menos isso permitisse que ele expulsasse fisicamente as preocupações que se acumularam em seu coração. Infelizmente, isso não aconteceu. Seu coração estava acelerado e seus pensamentos eram um mero borrão em meio às suas preocupações. Quão tolo eu fui! E pensar que eu, Sebas, chegaria a este ponto por uma humana. Mas não importava o quanto pensasse, ele não conseguia chegar a uma conclusão. Assim, Sebas decidiu parar de procurar uma resposta. Agora, ele deveria começar resolvendo os problemas simples. Isso apenas atrasaria o inevitável, mas isso foi o melhor que Sebas pôde inventar no momento. Solution mudou a forma de seus dedos. O dedo fino se alongou, tornando-se uma estrutura semelhante a um fórceps, com vários milímetros de espessura. Por ser uma Shogoto, Solution sempre foi capaz de fazer grandes alterações em sua forma, então alterar a espessura de seus dedos era brincadeira de criança. Ela olhou para a porta, e quando percebeu que ele não estava mais lá fora, aproximou-se da mulher na cama. Já que o Seba-sama aprovou, eu também posso cuidar dessa coisinha desagradável bem rápido. Você preferiria assim, não? Até porque, não é como se estivesse ciente dessa coisa dentro de você, ou está? Solution alcançou dentro de seu corpo com a mão não transformada, e retirou um pergaminho armazenado dentro de si. Aquele pergaminho não era o único item que Solution escondia dentro de si. Além de pergaminhos e outros itens mágicos descartáveis, ela também continha um grande número de armas, proteções e outros equipamentos de guerra. Isso não era nada fora do comum, considerando que seu corpo poderia armazenar vários seres humanos. Solution olhou para a mulher inconsciente. Ela não estava interessada em sua aparência. Apenas um pensamento passou por sua mente. Essa humana não parece saborosa. Este corpo parecia um cadáver ambulante. Provavelmente não iria debulhar descontroladamente e encher Solution com o deleite da morte, mesmo que ela a derretesse com corrosivos. Eu poderia entender as intenções de Seba-sama se ele pretendesse fazer dela o meu brinquedo, depois que se recuperasse, mas isso é, ela estava familiarizada com a personalidade de Sebas, já que ele era o líder das empregadas de batalha, Pleiades. Ele nunca permitiria tal coisa. Afinal, ele não permitirá que ela capturasse e comece humanos durante sua jornada, exceto aqueles que tentaram emboscá-los. Se o Seba-sama resgatou sob ordens do Supremo, então eu ficaria feliz em obedecer. Mas realmente vale a pena gastar um ativo valioso dos seres supremos em uma mera humana? Solution balançou a cabeça e dissipou esses pensamentos. Eu deveria comê-lo antes que o Seba-sama retorne? Solution quebrou o selo e desenrolou o pergaminho. A magia contida se chamava Eal. Uma poderosa magia de cura de 6º nível, e poderia restaurar uma grande quantidade de saúde, além de curar várias doenças e outras condições de status anormais. Em circunstâncias normais, usar a magia do pergaminho exigiria níveis em profissões apropriadas. Em outras palavras, seria necessário níveis em profissões típicas para clérigos e assim usar magias clericais, uma vertente divina da magia. No entanto, certas profissões ladinas tinham a capacidade de emular uma profissão e usar dispositivos mágicos ao iludi-los, como um pergaminho. Como assassina, Solution tinha níveis em várias profissões ladinas. Assim, ela foi capaz de usar este pergaminho de Eal. Ela não seria capaz de usar se não fosse por isso. Apenas no caso, é melhor colocá-la para dormir. Então depois é só. Solution usou uma habilidade para sintetizar um veneno adormecedor com relaxante muscular, e então injetou na menina. 26º dia do mês meio fogo, 8º mês, 19 horas e 37 minutos. Sebas voltou com a refeição assim que Solution saiu do quarto. Ela tinha um balde de água morna em cada mão, cada um com vários panos dentro. Os panos estavam imundos e a água quente estava suja, indicando as condições insalubres em que a menina estava. Obrigado por ter feito. Posso concluir que não houve problemas com o processo de cura. Sim, tudo foi resolvido e não houve imprevistos. Mas não havia roupas para ela usar, então selecionei uma roupa para ela ao acaso. O senhor aprova? Claro. Isso deve ser o bastante, entendo. A toxina de relaxamento já deve ter dissipado. Se o senhor não tiver mais diretrizes, aqui me despeço. Muito obrigado, Solution. Solution acenou com a cabeça em resposta e passou por Sebas. Depois de vê-la sair, Sebas bateu na porta. Não houve resposta, mas ele sentiu alguém se movendo no interior, e assim, silenciosamente abriu a porta. A menina que dormia na cama tinha acabado de recuperar a consciência. Ela sentou-se ainda sonolenta. Ela estava completamente diferente de como a havia encontrado horas atrás. Seus cabelos loiros imundos agora reluziam com um lindo brilho. Suas feições emaciadas haviam recuperado sua plenitude. Seus lábios rachados agora eram de um rosa saudável. No geral, ela era linda, embora sua aparência pudesse ser melhor descrita como uma beleza tenra ao invés de sexy. Sua idade agora estava mais fácil de perceber. Ela parecia estar no final da adolescência, entre 15 e 19 anos. Embora a escuridão em seu rosto devido aos anos inferno que passou a fizesse parecer mais velha do que realmente era. Solution lhe dera uma camisola branca para vestir, mas era simples e sem adornos, sem babados, rendas ou outras decorações atraentes. Creio que você está completamente recuperada.
Como está se sentindo? Não houve resposta. Seus olhos vazios não pareciam confiantes o suficiente para olhar para Sebas. No entanto, ele não se importou, mas continuou falando. Não, a verdade era que ele não esperava que ela lhe respondesse. Isso porque ele poderia dizer que sua expressão vazia pertencia a alguém que estava distraída e desanimada. Está com fome? Trouxe uma refeição. Ele havia comprado a refeição de um restaurante, veio com tigela e tudo. O mingau salgado na tigela de madeira tinha um caldo espesso. Havia sido preparado com um pouco de óleo de gergelim para aprimorar o sabor, e no geral, irradiava um aroma de dar água na boca. O semblante da garota mudou em resposta à fragrância. Aceite, fique à vontade. Vendo que a garota ainda não havia saído completamente de seu próprio mundo, Sebas colocou a tigela de madeira e sua colher diante da garota. Ela não se mexeu, mas Sebas não insistiu que ela comece. Um terceiro provavelmente teria começado a ficar frustrado neste momento. Depois de muito tempo, as mãos da moça se moviam devagar, os movimentos nascidos do medo de ser brutalmente espancada. As feridas do lado de fora tinham sido completamente curadas, mas a dor que havia sido marcada em suas memórias ainda permanecia. Ela pegou a colher de madeira, mergulhou-a no mingau, depois levou-a à boca e comeu tudo. O mingau salgado normal geralmente era saboroso, porém grosso demais. Sebas pediu ao lojista que 14 ingredientes diferentes fossem cortados em fatias finas, também para que fossem cozidos em fogo lento. Assim a refeição poderia ser ingerida sem a necessidade de mastigar. Ela forçou a garganta e o mingau escorregou até seu estômago. Os olhos da garota tremeram um pouco. Foi um singelo movimento, mas foi suficiente para convertê-la de uma boneca sem alma em um ser humano real. Sua outra mão tremia enquanto se movia para pegar a tigela de Sebas. Sebas apoiou a tigela, deslocando-a para um lugar que era mais fácil para ela alcançar. A menina agarrou a tigela para si mesma, em seguida, enchia a colher após colher do mingau, enquanto devorava grandes bocadas. Se o mingau não tivesse sido resfriado até a temperatura adequada, seu frenesi provavelmente a teria feito queimar a língua. O caldo escorreu de sua boca e manchou a blusa de seu pijama, mas ela não se importou. Ela mais o bebia do que mastigava. Depois de terminar a tigela com uma velocidade que era completamente diferente de seu eu anterior, a garota segurou a tigela e expirou profundamente. Com sua humanidade restaurada, suas pálpebras se fecharam lenta e pesadamente. A combinação de uma barriga cheia, roupas frescas e um corpo limpo pareciam acalmar seu espírito, e ela começou a sentir fadiga. Porém, assim que seus olhos se estreitaram, ela os forçou a abrir novamente e abraçou a si mesma como um animal amedrontado. Ela estava com medo de fechar os olhos, ou estava com medo de que tudo que estava experimentando desapareceria como uma bolha de sabão estourada. Seria algo mais? Sebas a observava, mas nem mesmo ele sabia. Talvez nem mesmo ela soubesse. Para confortá-la, Sebas disse gentilmente: "Você precisa dormir. Não se esforce e tenha um bom descanso. Você não sofrerá nenhum mal enquanto permanecer aqui. Eu garanto isso quando você acordar, ainda estará nesta cama." Os olhos da garota se moveram pela primeira vez e olharam diretamente para Sebas. Suas pupilas azuis eram estólidas e careciam de vitalidade. No entanto, esses não eram os olhos de um cadáver, mas uma pessoa viva. Sua pequena boca se abriu mas fechou. Então se abriu e fechou novamente. Isso se repetiu várias vezes. Sebas a observou ternamente. Ele não pediu que ela fizesse nada, simplesmente a observou em silêncio. Por fim, abriu a boca e ruídos quase inaudíveis surgiram. Então, ela acrescentou rapidamente: Muito obrigada." As primeiras palavras que ela falou não foram para perguntar sobre suas circunstâncias presentes, mas para agradecer-lhe. Tendo compreendido parte de seu caráter, Sebas lhe deu um sorriso genuíno, não o falso habitual que usava no cotidiano. "Está bem, já que eu a resgatei, farei o meu melhor para garantir sua segurança." Os olhos da garota se arregalaram um pouco mais e seus lábios começaram a tremer. Seus olhos azuis umedeceram e depois transbordaram em lágrimas. A menina abriu a boca e depois chorou copiosamente. Logo, ele podia ouvir o som de amaldiçoamento através do choro. Ela amaldiçoou seu destino. Ela se ressentia do fato de existir. Ela estava cheia de ódio por ninguém a ter ajudado até agora. Sua ira foi dirigida a Sebas também. "Se você tivesse me salvado antes." Esse tipo de coisas. Depois de receber a gentileza de Sebas depois de ser tratada como um ser humano, era como se uma parte dela tivesse quebrado sob a tensão de tudo que ela suportara até agora. Não. Talvez fosse melhor dizer que depois de ter sua humanidade restaurada, ela não poderia mais suportar suas memórias dolorosas. Ela puxou os cabelos e os fios se quebraram quando fez. Inúmeras fibras douradas estavam emaranhadas ao redor de seus dedos delgados. A tigela de mingau e a colher rolaram da cama. Sebas assistiu em silêncio enquanto ela enlouquecia. Seu ódio e amaldiçoamentos foram direcionados para a pessoa errada. Ela estava claramente procurando um bode expiatório. Talvez a dita pessoa estivesse infeliz ao presenciar isso, talvez até furioso. No entanto, não havia raiva em seu rosto. Suas marcas de expressão estavam cheias de bondade. Sebas se inclinou para frente e a abraçou. Era como um pai abraçando sua filha. Não havia malícia neste gesto, apenas uma bondade sem fim. Seu corpo enrijeceu por um momento. Então, quando percebeu que esse abraço era diferente dos homens que procuravam apenas violar sua carne, seu corpo lentamente relaxou.
Está tudo bem, Sebas repetiu essas palavras como um mantra, gentilmente acariciando-a nas costas, como se estivesse consolando uma criança chorando. A garota gemeu e então, quando lentamente entendeu o que Sebas estava dizendo, ela enterrou o rosto no peito de Sebas e chorou ainda mais alto. No entanto, o contexto de suas lágrimas era um pouco diferente de agora a pouco. Depois de ela finalmente conseguiu parar de chorar, a roupa de Sebas tinha sido encharcada pelas lágrimas. Ela lentamente se soltou dos braços de Sebas e abaixou a cabeça para esconder seu rosto corado. Ah, eu sinto muito. Por favor, não se preocupe com isso. Ser capaz de oferecer um ombro amigo quando uma dama precisa é um símbolo de orgulho para um homem. Sebas extraiu um lenço limpo do bolso do peito e entregou a ela. Por favor, use isso, mas emprestar, isso, está limpo. A garota questionou cheia de nervosismo. Sebas estendeu a mão para segurar o queixo dela, depois gentilmente levantou o rosto. Ela não tinha ideia do que tinha acontecido, mas estava com medo, então o lenço tocou suavemente sobre os olhos, absorvendo os rastros de suas lágrimas. Isso me lembra da última conversa via message que a Solution teve com a Shoutiar. Shoutiar estava aparentemente muito orgulhosa do fato de que o Ain-sama havia ajudado a enxugar suas lágrimas. Que circunstâncias teriam feito com que seu mestre enxugasse as lágrimas de Shoutiar? Ele não podia imaginar Shoutiar chorando. Enquanto sua mente se ocupava com suposições inúteis, suas mãos se moviam suavemente para limpar o rosto da garota. Aqui, por favor, use isso, disse Sebas quando colocou o lenço um pouco úmido em suas mãos, e finalizou. É muito triste quando um lenço não é usado. Especialmente quando não consegue nem secar as lágrimas. Sebas sorriu e então se afastou dela. Tudo bem. Tenha um bom descanso. Quando acordar, conversaremos sobre seu futuro e outras coisas. Não havia nada que a magia não pudesse fazer. Seu corpo havia sido restaurado através da cura mágica de Solution, e seu cansaço mental havia sido apagado. Assim ela pode ser restaurada ao seu eu quase que imediatamente. No entanto, ela esteve vivendo um inferno até algumas horas atrás. Suas feridas emocionais poderiam se romper novamente depois de uma longa conversa. A verdade era que sua mente não estava completamente estável, daí a agonia vinda do choro de momentos atrás. A magia poderia brevemente aliviar o sofrimento espiritual, mas só poderia tratar os sintomas e não a causa. Ao contrário do corpo físico, as feridas invisíveis do espírito não poderiam ser tão facilmente curadas. Até onde Sebas sabia, as únicas pessoas que poderiam remover completamente seu dano mental eram seu mestre ou possivelmente Pestonia S. Vanco. Sebas queria deixar a garota descansar, mas ela respondeu apressadamente: o futuro. Sebas não sabia se deveria continuar a conversa. Ainda assim, já que ela tinha sido a única a iniciar a conversa, ele decidiu responder enquanto a olhava discretamente. Continuar na capital real não lhe trará segurança alguma. Tem amigos ou parentes para quem recorrer? A garota baixou a cabeça. Entendo. Você não tem nenhum? Mas é claro que ele não disse isso. Isso será problemático, pensou Sebas. Porém, não havia necessidade de ser apressado. Aquele homem provavelmente não seria capturado tão cedo, e chegar até Sebas levaria algum tempo. Ele sabia que estava sendo otimista, dizia a si mesmo para não se preocupar, esperando fosse realmente o caso. No mínimo, ele esperava que a garota fosse capaz de recuperar seu espírito primeiro. Tudo bem então. Pode me dizer como se chama? Eu? Soari. Soari, é isso? Eu não lhe disse meu nome ainda. Me chamo Sebastian, mas chame apenas de Sebas. Eu sou o servo de Solution Sama, a milady quem sirvo. Ele disse a história base de seu disfarce. Solution normalmente usava seu vestido branco em vez de seu traje de empregada, para o caso de serem surpreendidos pelos convidados. No entanto, ele teria que lembrá-la de permanecer no personagem como a senhora desta casa, agora que Tsuari estava em casa. Sotion-san. Sim, Solution Epsilon Sama. Embora duvide que você tenha muita chance de conhecê-la, a milady pode ser difícil de lidar às vezes. Sebas ficou em silêncio, como se quisesse indicar que era tudo o que ele dizia sobre o assunto. Depois de um breve silêncio, ele falou mais uma vez. Enfim, tenha um bom descanso hoje. Discutiremos o futuro amanhã, tá? Bem. Depois de verificar que Tsuari estava de volta na cama, Sebas pegou a tigela de mingau e saiu do quarto. Quando ele abriu a porta, não ficou surpreso ao encontrar Solution parada ali. Ela provavelmente estava bisbilhotando, mas Sebas não a culpava. Solution não sentiu que Sebas a repreenderia por fazê-lo, então tudo que ela fez foi mascarar sua presença e ficar à espreita do lado de fora. Como tinha níveis em profissões relacionadas a assassinos, ela poderia ter feito um trabalho melhor de se esconder se quisesse. Qual o problema? Seba-sama. Posso perguntar como o senhor pretende se desfazer dela? A atenção de Sebas foi para a porta atrás dele. Era bem grossa, mas não completamente à prova de som. Se eles falassem aqui, ela provavelmente seria capaz de escutar um pouco da conversa. Sebas se moveu da frente da porta e Solution o seguiu silenciosamente por trás. Quando chegaram a um lugar onde ele tinha certeza de que não seriam ouvidos, ele parou. Está se referindo a Soari, eu suponho. Eu pretendo esperar até amanhã antes de decidir o que fazer. Esse nome. Solution não terminou a frase, mas se recompôs e falou novamente. Talvez eu tenha me excedido, mas sinto que aquela criatura tem uma grande chance de atrapalhar as nossas atividades.
Devemos lidar com isso o mais rápido possível, mas o que exatamente as palavras lidar significam? Depois de ouvir as palavras frias de Solution, Sebas pensou, como eu esperava. Esta era a opinião que uma serva leal de Nazarick, de pensamento correto alinhado com os 41 seres supremos teria sobre uma entidade não nazariquiana. Foi a atitude de Sebas em relação a Tsuari que era anormal. Tem toda a razão. Se ela interferir com as ordens que o Ain-sama nos deu, eu mesmo lidarei com ela sem demora. Solution pareceu surpresa, como se dissesse, se está ciente disso, então por que o senhor o fez? Ela pode ter seus usos. E já que nós a acolhemos, seria uma pena descartá-la. Precisamos pensar em uma maneira de utilizá-la adequadamente, Seba-sama. Eu não sei onde ou por que o senhor a pegou, mas os ferimentos dela indicam muito bem um histórico conturbado. O senhor não acha que a pessoa que infligiu os ferimentos naquela humana ficaria infeliz em saber que ainda estava viva? Não deve haver problemas relacionados a isso, então o senhor quer dizer que já se livrou dessas pessoas? Não, não é isso. Mas se surgir algum problema, eu mesmo o resolverei. Assim sendo, espero que você seja capaz de ficar na sua, e apenas observar até minha segunda ordem. Entendeu, Solution? Sim, senhor. Solution engoliu sua frustração crescente enquanto observava Sebas sair. Agora que Sebas tinha dito seus motivos, ela não podia dizer nada, mesmo profundamente insatisfeita com a maneira como ele lidava com a situação. Além disso, ela realmente poderia apenas sentar-se e ver como tudo se desenrolaria. Dito isto, chegou ao ponto de usar os recursos de Nazarick em uma mera humana. Toda a riqueza e recursos de Nazarick pertenciam a Ainz ou Algon, em outras palavras, pertenciam ao Supremo. Era realmente correto gastá-los sem permissão? Ela não conseguia chegar a uma resposta, não importava o quanto pensasse. Terceiro dia do mês baixo fogo, 9º mês, 9 horas e 48 minutos, Sebas abriu a porta principal. Como de costume, ele foi à guilda dos aventureiros de manhã e registrou todos os pedidos no quadro de avisos em seu caderno antes que os aventureiros pudessem levá-los. Sebas havia transcrito toda a informação que obtivera na capital real, até mesmo as fofocas de rua em papel, e depois a enviará para Nazarick. A análise de dados era um processo difícil, por isso foi deixado inteiramente para os intelectuais de Nazarick lidarem. Ele passou pela porta e entrou na casa. Alguns dias atrás, Solution teria vindo cumprimentá-lo. Mas hoje, bem-vindo, de volta. Sebas, esta tarefa estava a cargo da garota de fala suave, agora ela estava com roupa de empregada cuja saia longa cobria suas pernas. No dia seguinte à recepção de Tsuari, houve uma discussão e decidiram que ela trabalharia nessa casa. Eles poderiam tê-la tratado como convidada, mas Tsuari recusou. Ela disse que se sentia desconfortável por ser tratada como hóspede, pois foi resgatada por Sebas. Embora não se qualificasse como recompensa por sua gentileza, ela esperava poder fazer algo para ajudar em casa. Depois de ver quais eram suas verdadeiras intenções, ele começou a se sentir desconfortável também. Em outras palavras, ela entendia que sua posição aqui era precária, que ela era uma fonte de problemas para esta casa, e então queria trabalhar o máximo que pudesse para evitar ser descartada. É claro que Sebas dissera a Tsuari que ele não a abandonaria. Se ele fosse do tipo que poderia descartar alguém com ninguém a quem recorrer, então não haveria motivo para tê-la resgatado. No entanto, ele não tinha o poder de persuasão para curar as feridas no coração de Tsuari. Estou de volta, Tsuari. Fez bem seus deveres? Tsuari assentiu. Ao contrário de como ela tinha sido quando se conheceram, seu cabelo estava bem aparado, e ela usava um pequeno laço com babados brancos. Fiz, bem, ótimo. É bom ouvir isso. Ela parecia tão sombria como sempre, e sua expressão dificilmente mudava. Mas ser capaz de viver como um ser humano gradualmente aliviou o medo que a dominava. Sua fala estava muito mais clara agora. O que realmente me preocupa é o que ainda reside em seu coração. Sebas andou e Tsuari caminhou com ele. Tecnicamente falando, seria uma violação de etiqueta uma empregada como ela andar ao lado de Sebas, seu superior. No entanto, Tsuari nunca havia sido treinada como empregada e não entendia tais formalidades, e Sebas não queria educá-la nesses assuntos. O que teremos hoje? Ghee guisado de batata. Muito bom. Não vejo a hora para provar. Sua comida é deliciosa, Tsuari. Ela corou e baixou o rosto quando Sebas a elogiou com um sorriso. Suas mãos nervosamente seguraram o avental de uniforme de empregada. O senhor é muito gentil. Não, eu não sou. É apenas o que penso. Eu não sei nada sobre culinária, então você me fez um grande favor. Tem os ingredientes que precisa? Diga-me se há algo que gostaria que eu comprasse sim. Eu informo. Quando precisar, Tsuari andava normalmente dentro da casa e na frente de Sebas, mas ela ainda tinha uma aversão ao mundo exterior. Como ela não podia trabalhar ao ar livre, Sebas assumiu a tarefa de comprar ingredientes e assim por diante. Os pratos de Tsuari dificilmente tinham algum diferencial gastronômico. Ela fazia pratos simples e cotidianos. Como esses pratos não exigiam ingredientes caros, eram facilmente obtidos nos mercados. Sebas também havia aprendido sobre os ingredientes no mercado e os alimentos e bebidas deste mundo. Ele considerava estar matando 2 coelhos com uma cajadada só. Um flash de inspiração de repente atingiu Sebas. Vamos fazer compras juntos depois? Um olhar de choque apareceu no rosto de Tsuari, e então ela sacudiu a cabeça timidamente. Seu rosto ficou pálido por um momento e ela começou a suar frio. Eu acho, melhor não. Sebas pensou, como esperado, mas não deixou transparecer.
Desde que ela começou a trabalhar, Suari se recusava a fazer qualquer coisa que pudesse envolver sair de casa. A fim de suprimir o medo profundamente marcado dentro de si, ela pensava nessa casa como sua fortaleza absoluta. Em outras palavras, ela traçara um limite para dizer a si mesma que esse lugar era diferente do mundo exterior, do mundo que a machucara. Essa era a única maneira que ela encontrou para conseguir ter forças para fazer algo. No entanto, se isso continuasse, Suari nunca seria capaz de sair de casa, e Sebas não poderia mantê-la aqui por toda a vida. Sebas sabia que era muito cruel esperar que Tsuari caminhasse entre as massas, dada sua condição mental. Ele deveria ter passado mais tempo para ajudá-la a se acostumar a estar perto dos outros novamente, mas isso, naturalmente, exigia tempo. Sebas não pretendia se esconder ou passar o resto de sua vida neste lugar. Ele era um estranho que havia se infiltrado na cidade apenas para coletar informações. Caso seu mestre emitisse a ordem para se retirar, então, ele precisaria continuar treinando Suari para dar-lhe possibilidades adicionais, em preparação para quando tal dia chegasse. Sebas parou no meio do caminho e olhou diretamente para Suari. Ela corou e abaixou a cabeça timidamente, mas Sebas pegou suas bochechas com as duas mãos e levantou o rosto. Suari, eu entendo seus medos. Mas espero que se acalme. Eu, Sebas, a protegerei. Esmagarei todo e qualquer perigo que se aproximar, eu garanto que não será ferida. Suari, por favor, saia comigo. Quando tiver medo, pode fechar os olhos. Quando Suari hesitou, Sebas segurou suas mãos delicadas. O que ele disse em seguida foi terrivelmente injusto para ela. Não confie em mim, Suari. O silêncio encheu o corredor, por um momento. O passar do tempo estava mais lento entre eles. No final, os olhos de Suari ficaram úmidos e seus lábios macios se separaram revelando seus dentes brancos perolados. Sebas-sama, o senhor é muito ardiloso. Quando? Pergunta assim. Como eu poderia recusar? Apenas relaxe. Apesar da minha aparência, sou muito forte. Deixe-me colocar desta forma. Em todo o mundo existem apenas 41 que são mais fortes do que eu. Bem, e mais alguns isso é muito. Dado o modo como foi dito, Suari chegou a pensar que Sebas estava apenas contando uma piada para tranquilizá-la, então ela sorriu em resposta. Sebas viu isso e sorriu de volta sem dizer nada. Sebas começou a andar novamente. Ele sabia que Suari estava espiando seu rosto discretamente, mas ele não deu atenção. Sebas sabia que Suari tinha alguns indícios de atração por ele. E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!